Beleza, pessoal, já está gravando, podemos dar início aqui à agenda. Perfeito, pessoal. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a todos aqui presentes. Iniciamos aqui nossa primeira rollout, fase A do MOP. Será uma agenda aqui ministrada pela a própria squad desenvolvedora desse projeto, que é a Capco. Teremos aqui como os principais temas a ser abordados, né? Assim, obviamente, falamos uma visão geral, né? Vamos passar aqui pelo repositório do GitHub, qual consta onde vocês poderão estar acessando e baixando esse, uh, esse código open source, para que vocês possam estar configurando aí na infra de cada participante, de cada fornecedor. A Capco também vai apresentar aqui os passos de instalação e possíveis configurações que tenham a necessidade de serem realizados. E, claro, ao seu término, a gente abre para espaços para dúvidas. Não sem mais delongas, gostaria de convidar aqui agora o Erenildo para iniciar essa apresentação. Erenildo, por gentileza. Bom dia, pessoal. Yeah. Bom dia a todos. Vou iniciar, Maurício, só lembrando que o nosso... Pegar a tela aqui, por favor. Claro, com certeza, toda sua. É, Só vamos lembrar que fase nós estamos aqui do cronograma, né? Bom, pessoal, como o Maurício falou, essa é a primeira fase aí do rollout, né? E essa primeira fase, a gente tem como objetivo, né, espera alcançar com todos aí, que é a liberação do código-fonte para vocês avaliarem, né, e verem aí como que foi desenvolvido o componente que irá ser instalado na infraestrutura, né, de todas as participantes. E o segundo momento é que vocês consigam fazer a instalação desses componentes de duas maneiras, né? Uma é pela obtenção diretamente pelo repositório, né, onde os códigos-fontes foram disponibilizados, e a outra é através de algumas imagens dockerizadas, já pré-definidas, onde vocês não vão precisar fazer nenhuma é, implantação de código e fazer com que esse código vire uma imagem para você depois colocar qualquer gerenciador de content. Então, essa é a nossa primeira fase aqui, né? Gostaria de destacar também que nessa primeira fase, o objetivo é que vocês instalem e vocês consigam fazer ali uma chamada, né? Depois o Lucas Carvalho vai demonstrar para vocês um payload de exemplo e vocês vão receber um retorno ainda internamente. Então, quando eu falo ainda internamente, por quê? É, Nessa fase B aqui, né, que é onde a gente vai estar liberando o ambiente de sandbox, né, é que de fato vocês, né, baseado no que vocês já conseguiram instalar os componentes na fase A, vocês vão conseguir comunicar aqui com o lado do server, né? Então, hoje, até esse momento, o objetivo da fase A é com que vocês instalem e vocês façam testes locais, né? Estejam recebendo respostas locais. Na fase B, quando a gente liberar aqui o ambiente de sandbox, e aí, de fato, o componente que já está instalado, configurado no ambiente de vocês, vocês vão poder comunicar conosco, né? E aí fazer uma chamada de ponta a ponta, né? Lembrando também que nessa fase B aqui, né, a gente vai estar disponibilizando o Wizard, né, que é aquele instalador ali que tem como objetivo simplificar, né, a instalação, né, de maneira bem fluida,
dando algumas linhas de comando ali, a ideia é que todo o componente, todos os componentes que fazem parte do client, eles sejam auto-instaláveis e configuráveis automaticamente, né? E aí a gente está falando de implantação de API, estamos falando ali de instalação automática do barramento, de configurar as variáveis de ambiente, as filas, tudo que é necessário para poder o componente do lado das participantes está funcionando corretamente, tá? Nessa primeira quinzena aqui, quando eu falo primeira quinzena, a primeira sprint da fase B, a gente deve estar liberando esse wizard, e aí, automaticamente, na segunda sprint aqui, a gente já deve estar liberando aqui o ambiente para vocês conseguirem fazer a comunicação de ponta a ponta ainda no ambiente de sandbox. Aí, vencida essa fase B aqui, a gente vai para o ambiente produtivo, né? Seria basicamente pegar tudo que foi feito aqui do nosso lado do server, né? Criar um ambiente de produção e aí vocês apontarem, começarem a apontar o lado de vocês. Quando eu falo apontar, é usar a URL para um ambiente produtivo, né? Então, com essa fase C aqui, seria uma fase mais de levar tudo que foi feito para a produção, né? Aí cada casa fica responsável de conseguir fazer a instalação nos ambientes que acharem melhor. é, então, quando virar para a fase C, temos que ter a noção também que vocês deverão estar no ambiente produtivo. Então, essa é a nosso roadmap até ou essa fase C. Depois a gente fica ali com a questão da evolução, né, e da sustentação durante esses 3 meses aqui, a operação assistida com vocês, né, que a gente vai validar e está começando a pensar aqui em como que a gente vai pegar esses dados e levar para a PCM. Tem a questão também da certificação, né? A gente vai estar provendo aqui que é uma certificação do próprio ambiente, para vocês terem a garantia de que o componente que vocês estão instalando é um ambiente certificado. Então, a gente vai estar fazendo nessa primeira fase aqui também. Bom, então, feito isso tudo aí, a gente agora vou passar para o Lucas Carvalho, que vai pegar a apresentação e vai demonstrar para vocês ali, conforme estava o roteiro ali da- do sumário da apresentação. Tá bom? Bom dia, pessoal. Estão todo mundo me ouvindo aí? Deixa eu ver. Eu vou contextualizar aqui como que ficou o desenvolvimento, como a gente instala esses aplicativos aqui dentro da infra. Lembrando aqui que é uma versão de desenvolvimento, então acaba que a gente tem atualizações aí sempre da documentação. Então vai ter sempre ali uma atualização ou outra, alguma dúvida, você pode abrir um chamado ali que a gente vai atender. Mas sem mais delongas, aqui é a documentação pública, né? Esse aqui é um dos repositórios principal. E aqui tem um link para mais dois repositórios. São mais duas aplicações que compõem essa aplicação no geral aqui. Aqui a gente está no Mop Gateway, que é a entrada e saída da aplicação. É o único cara que tem uma interface externa aqui com o mundo externo, onde a gente vai passar os dados aqui e colher esses dados, trabalhar esses dados aqui, anonimizar esses dados e enviar aqui para o servidor para a gente ter uma métrica. Então, esse cara é o único que tem entrada e saída, os outros só são auxiliares. Eu vou explanar mais sobre eles aqui ao longo da apresentação. Aqui a gente fez uma documentação mais objetiva, mais direta aqui, do que é o MOP, explicando por que a gente fez o MOP, qual que é essa tecnologia que a gente usa. É, essa documentação vai ter uma mais completa aqui na seção de wiki. Então, futuramente aqui vai ter uma bem mais completa, com diagramas, arquiteturas, artefatos aqui que auxiliem na execução. Como o Oronildo mencionou, essa aqui é uma versão, ela está em desenvolvimento. Se a pessoa quiser baixar e testar aqui local, tem um passo a passo, ou colocar em desenvolvimento também para testar. Ela não está com comunicação ainda com o servidor, porque ainda falta a gente provisionar o servidor no ambiente externo aqui para acesso aí da participante.
Então, e também vai ter um wizard aí de Helm chart para instalação desses componentes via Docker. Então, se a pessoa não quiser instalar aplicação por aplicação, já vai ter ali um, um, vamos dizer, um arcabouço de configurações, onde a gente, em poucos passos, já instala as três aplicações, provisiona ali as filas que precisa, provisiona as aplicações e já está pronto ali para começar a enviar os dados. Descendo aqui para a documentação, tem algumas seções aqui, por exemplo, sobre o MOP, visão geral da arquitetura. Essas partes aqui vão ser um pouco mais enriquecidas ao longo do tempo, né? A gente pretende colocar mais detalhes, mais informações aqui que ajudem no desenvolvimento. Aqui tem estrutura de pacotes, aqui é no nível mais para desenvolvedor. A do Wiki, como eu falei, vai ser mais de alto nível ali para a gente entender mais a parte de arquitetura. Aqui também está falando alguns headers que são obrigatórios, principal para essa aplicação, igual a origem, destino, qual é a URL que você está passando ali, tramitando o dado, operação, se é get, post, push, delete, o user ID, o certificate, esse certificate ele vai ser depreciado, a gente mudou a estratégia, então vou atualizar a documentação para uma versão mais recente, tem algumas coisas que vão ficar mais claras aqui também no futuro. A aplicação aqui, a gente tem aqui uma chamada aqui básica. O que que acontece? Quando a gente faz uma interação entre duas participantes, tanto a participante A quanto a participante B, ela vai ter uma instância ali do MOP na sua infra, então toda a conversação entre um e outro vai ser, vamos dizer, monitorada aqui. À medida que uma pessoa solicita uma informação, uma pessoa não, uma participante solicita uma informação, a participante A envia uma requisição. Essa requisição que ele enviou, a gente captura. Então, a gente já sabe aqui quem que está enviando, que é esse origin aqui. A gente sabe quem que está enviando, qual o destino da requisição e qual que é o payload, qual que é a API que ele está usando. E aqui tem mais informações da aplicação, qual o modo, se ela está transmitindo ou se ela está recebendo. Se ela for transmissora, então eu vou transmitir os dados, vou passar uma cópia aqui para o MOP, ele vai pegar esses dados, vai tratar eles, fazer a anonimização necessária de acordo com a regra de negócio aqui e vai enviar uma cópia para o servidor. Todo o dado sensível, ele não sai do servidor, ele fica no cliente, não sai do cliente, não vai para o servidor dados sensíveis, dados de participante ou alguma informação que pode comprometer. Então aqui vai só dados que provavelmente vão ser trabalhados em métricas e que não, de acordo com a LGPD, a gente não expor nenhuma informação desnecessária. Então, uma vez que a gente tem essa tramitação entre informações aqui, quem solicitou vai enviar para a gente uma cópia e quem está respondendo vai enviar outra cópia do lado dele. E a gente tem essas duas transações. Esses headers aqui, como eu falei, a origem é quem está enviando e destino para quem eu estou enviando. Tem o path de validação, se é consentimento, se é sinistro, lead, firme, então de acordo com o que eu preciso aqui. Aí tem o modo da aplicação, para ver se eu estou, dependendo se eu estou transmitindo, se eu sou um transmissor, um receptor ou ambos. Então, às vezes, pode ser que a participante ela seja tanto transmissora quanto receptora. Então, isso não impede e nem limita a funcionalidade da aplicação. Preciso passar também que o payload, que é o dado em si que está sendo orquestrado ali, que está sendo transitado de um para o outro. Então você me passa uma cópia do que você está enviando e quem respondeu também vai me passar uma cópia do lado dele, o que que ele está respondendo. Descendo mais aqui, a aplicação, elas são três aplicações. É o Gateway, o Anonymization, que é o que faz toda a anonimização, faz a indexação dos dados, que tem uma documentação mais resumida. A gente concentrou aqui no Gateway, aqui mais da aplicação em si. E tem a Validator aqui, que é quem faz a validação se você está mandando um payload de acordo com o OpenSure espera, de acordo a especificação entre a contrato das APIs está de acordo, se tem um dado faltando, o dado está menor do que o esperado, então ele faz toda essa validação e informa para a gente quais campos estão em desacordo aqui com a API. Então, ele, mesmo assim, se tiver desacordo, ele vai fazer a validação e vai passar para a gente esse dado criticado ali, mostrando quais campos estão incompletos. A gente vai receber uma cópia e gravar aqui no servidor o que que está faltando. Então, esses três caras aqui, ele forma o MOP em si.
Esse principal aqui que eu estou apresentando a vocês é o cara de entrada, então é o gateway. Os outros não têm interface, ela não tem interface externa ali para interação com o usuário, eles só são auxiliares. Aqui tem um passo a passo das filas que eu preciso criar, são todas componentes independentes, então eles não pergunta-resposta, eles processam em paralelo, então se eu recebo uma quantidade de informação, eu distribuo isso de forma distribuída aqui para não ter, vamos dizer, gargalas ali ou alguma falha. Se tiver falha, a gente joga numa fila e depois reprocessa de novo. Então, as três aplicações elas se comunicam via filas. Como eu te expliquei, o Gator é o único que consegue receber dados e enviar dados. É, aqui descendo para configurações, a gente tem tanto o código-fonte que, como o Orenildo falou, a gente tem um código-fonte disponível aqui com configurações. Se algum desenvolvedor quiser pegar, testar, ver como é que faz, fazer sugestões ali, ver, olhar no mais detalhe, tem todo o passo a passo aqui de como fazer isso. Se a pessoa quer mais pragmática, mas a gente sabe que é corrido aqui, não tem tempo de ficar configurando a aplicação, aqui tem um passo a passo de configuração local, né? Se você quiser baixar, clonar, olhar, tem todo o passo a passo para rodar local aqui. Aqui tem os links para as outras aplicações, né? Tem o Gator que a gente já está, aqui tem o Validator, aqui tem o anonimizador. Então aqui tem um link que vai para esses repositórios aqui, se tiver alguma dúvida. Então, como eu falei, se a pessoa não quiser executar local, ela pode fazer uma configuração aqui via Docker, puxar essas três imagens e executar. Elas são independentes, elas vão subir entre si aqui. Se você baixar só o Gator e subir, ele vai subir sozinho, depois o Validator, anonimization. Eles orquestram mediante a entrada de dados. Entrou um dado no Gator, então as outras filas vão estar ouvindo ali, ela vai puxar esse dado da fila, vai processar, depois vai devolver na fila, vai anonimizar e, por fim, o Gator recupera essa informação já com todo o percurso aqui, o ciclo de vida dela, e envia uma cópia para a gente no servidor ali, como eu falei, respeitando LGPD, respeitando o envio de informações sensíveis, então a gente envia só o necessário ali, e isso também é parametrizável. Se a pessoa, a participante acha que determinada informação não deve ir de forma alguma, tem como falar para a aplicação e ela exclui já automaticamente essas informações, nem valida. Então, essas três aplicações estão disponíveis na imagem aqui no repositório Docker. Pode entrar aqui na documentação, baixar essas aplicações e rodar aqui. Tem um passo a passo aqui de como rodar o Gateway, de como rodar o Validator, como rodar o Anonymization aqui, tudo via Docker, sem precisar estar em linha de código aqui. Para facilitar aqui, até a gente receber feedbacks aqui, a gente deixou essas duas opções, tanto compilável como via Docker, e futuramente a gente vai ter via Helm ali, que ele já vai fazer o empacotamento dessas três imagens e instalar aqui em um único passo a passo aqui, já instalar essas três informações, sem ser necessário você ter que baixar as três imagens. Baixar ali o Helm, já executa, ele já vai fazendo essas configurações aqui já pré-definida para a gente. Tem também aqui explicando como que eu faço via Docker. Tem um payload aqui de exemplo, o que é o origin, o que é o destination, path, operation, application mode, user ID. Então explica aqui de forma o que é cada um. Vocês podem olhar aqui, ler com calma. A identificação da participante, identificação da origem, rotas que será registrada. Então tá tudo descrito aqui. Se tiver alguma dúvida, uma eventual informação que não ficou tão clara, a gente pode entrar em contato com a gente vai deixar mais claro possível aqui. Aqui nessa seção aqui, a gente tem um exemplo de um curl, que pode levar para alguma ferramenta também que submete, igual o Postman, outras ferramentas aí, Insomnia, que a gente pode fazer a requisição. Então, esse exemplo aqui é de consentimento, são dados fictícios. A gente vai passar a origem aqui, destino, nome da aplicação, qual o modo, e eu passo aqui um dado de consentimento, simulando a resposta aqui, e ele vai processar essa informação, tirar dados sensíveis, vai limpar aqui o que tem de limpar, fazer essa ingestão, essa tratativa de dados, validar se esse DJSON tem o data de acordo com a Penchura, se tem os campos personal ID, brand name, os campos obrigatórios na API, igual tem CNPJ number aqui. Se você mandar 100, provavelmente vai dar erro, porque a API especifica que esse campo ele é obrigatório. Existir aqui na requisição.
Então, tudo isso os componentes verificam e informa para a gente e envia um payload para a gente com essas informações. Seguindo adiante aqui, é um pouco extenso esse payload aqui, mas pode testar com qualquer um outro aqui. Não tem restrição. Aqui são referências, essa referência eu ainda vou botar o link aqui para o Wiki, que vai ter uma representação mais detalhada de arquitetura, como que foi pensado porque foi pensado em uma aplicação distribuída e não uma aplicação single, né, monolito ali, não um monolito, mas uma aplicação cliente centralizada. Por que que a gente pensou nisso? Então a gente vai enriquecer, como eu falei, aqui é uma versão mais de apresentação. A gente já tem algumas atualizações para fazer até o fim da semana, na sexta-feira à tarde. A gente deve publicar uma versão da documentação mais rica e também algumas correções de aplicações que talvez foram identificadas que não estão de acordo. O time está trabalhando e a gente vai publicar essa informação. Como eu falei, aqui é uma versão de desenvolvimento, aqui é um misto de. Você tem como extrair algum conhecimento, assim, para quem não tem uma familiaridade com desenvolvimento, mas o que a pessoa que é desenvolvedor aqui, ele vai entender mais. A de Wiki vai ser mais alto nível ali para a parte de negócio. Alguma dúvida, pessoal? No mais é isso. Aqui a gente tem link para as duas aplicações, como eu falei, as duas aplicações elas estão com a documentação também separada, mas é mais aqui delas específico, como que eu rodo cada aplicação. A documentação completa está aqui no Gateway. Essa documentação aqui ela é mais completa, assim, no sentido, ele abrange tanto a aplicação principal como as duas auxiliares aqui. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, mas no mais é isso aqui. O código-fonte daqui está distribuída, rodar via Docker aqui, já tem as informações. Já está público também, quem quiser acessar aqui pode acessar. Então, já consegue testar, já consegue executar na infra. Oi, Sorenildo, aqui eu fiz uma apresentação aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, se Ah, quiser complementar, o Lucas não, ô, aí. Lucas, deixa aí na tela ainda, porque tem umas perguntas aqui agora que a gente vai começar a responder e talvez não, né? É interessante você ir mostrando na documentação. Mas no final eu leio as perguntas, mas vamos deixar o pessoal que está com a mão levantada aí falar. E no final a gente fecha com as perguntas que estão aqui no chat. Pode Dia, falar, tudo Luiz bem? Carlos. Bom dia. Bom dia. Só desculpa, eu entrei atrasado. Qual que foi o projeto que se baseou o Gateway, né? É um Desculpa, projeto open source, né? Ou foi um desenvolvimento próprio? pode repetir. Falhou para mim, o Luiz Carlos. O Gateway que o Carvalho apresentou Ah, é um projeto open source? isso, ele tá todo open source. Ele Não, tá mas qual que é o projeto que você foi baseado? as tecnologias foram Java, né? E RabbitMQ como meio de barramento ali. É um desenvolvimento próprio, é isso? Não é um projeto open Isso, source, isso, HProxy, não, isso. projeto próprio. O MOP, na verdade, ele foi sendo construído aí o projeto durante desde março de 2025, né? A gente está aí com, com esse intuito de construir esse componente, né? A gente fizemos aí durante o ano aí, acho que três workshops, acho que esse é o quarto, me corrija aí, Lucas, se eu estiver errado. Um foi fazendo a apresentação, né, do projeto, os outros dois seguintes foi fazendo ali a movimentação das fases, em que fase nós estávamos, e agora a gente tá entregando aqui a primeira fase, né, que a gente está chamando de fase A, né, o rollout aí, para vocês conhecerem o projeto e terem já a capacidade de colocar ele para rodar aí dentro da infraestrutura das participantes. Mas, assim, sim, foi construído com o intuito de ser para atender ao negócio aqui proposto pelo OpenShoes. Ô, Luiz Carlos, eu entendi essa pergunta. Você queria saber se a gente usou algum outro componente como base, né? A gente usou aqui praticamente
Não como base, não é igual, a ideia é parecida com o MQD ali do Open Finance. Então, se um Uhum. dia tiver curiosidade de dar uma olhada lá como que é o MQD, que já está produtivo, olhar, a ideia é bem próxima, assim. Claro que lá é outro mundo, é outra linguagem, é Não, outros mas clientes. aqui eu estou entendendo o MQD, eu mantenho o meu gateway, né? Então aqui, nós somos aqui do Grupo Santander, eu tenho um API, né? Coloco uma intermediação entre meu API e a camada de back. Na camada de back faço um publisher e chamo o componente do Docker do MQD que pousa aqui na minha estrutura, né? Aí você se corrige, né? Se eu estou com o entendimento correto. Aqui você faz a interceptação via gateway, né? A chamada passa pelo seu gateway. Tá correto ou eu tô errado? Não, não, é semelhante o que você falou aí. Você tem um componente, vai ter um componente aí, como você tem no MQD, e você vai passar uma requisição para ele, para esse gateway de entrada. A gente chamou de gateway de entrada, é um mop gateway, e ele vai pegar essa informação e processar. A ideia é semelhante ao MQD mesmo. Então, eu É, continuo com o meu gateway e eu chamo o teu cara interno. É isso? isso, Isso, exato, isso. Chama um exato. endpoint específico e passa a informação para a gente. Baseado e configurado e ajustado aí com o seu mundo, né? Com sua infra e com seus dados aí, parametrizados ali. Só complementando, Carvalho, toda a questão de borda aí, o Luiz, fica com vocês, né? Tanto de o componente ele vai ser instalado, configurado internamente na infraestrutura de vocês, né? É, Imagina que vocês hoje já fazem a tramitação entre as participantes hoje, né? E no seu appliance de saída aí, não sei qual que é, né? Mas assim, lá na documentação que está disponível no site, já tem isso, já tem o diagrama. É como se você fizesse um fork ali da requisição, né? Mas aí, conforme o Carvalho mostrou, que tem alguns parâmetros que tem que ser colocado nesse fork, no header ali, e aí esse fork, ele entra, você chama esse gate, que a gente está chamando de gate, que é o portão de entrada do nosso componente, mas até então tá tudo local, tá tudo dentro da sua infraestrutura, não tem nada ainda Não, para internet. não, tudo bem, mas quem está expondo o endpoint continua sendo a minha infraestrutura. Sim, sim, sim. Aí E aí, depois, internamente, é que desenho esse macro dava a entender que vocês estavam na borda, mas não não, é esse o objetivo. não, Não, O não. objetivo é assim, continuamos com as aplicações na borda e passamos os payloads, interceptamos, como fazemos no MQD exato, do Open Finance, e passa para esse MOP client. exato, exato. Inclusive, na saída dele, volta pro seu appliance aí de bordo e você manda pra gente, pro server, né? Então, você pode, na sua saída aí, você pode ter uma camada de segurança a mais para inspecionar o payload que está saindo e tal. Tudo que o componente fizer ali, você consegue é, 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 pegar a requisição e fazer a sua parte de segurança aí tranquilo, né? É agnóstico isso aí. Entendi. Então, Bom, assim, só confirmar, então não tem nenhuma interceptação de chamada pelo MOP client. não tem. Bom, vocês que vão nessa primeira fase, né? Vocês que vão estar fazendo o fork ali e mandando para dentro do componente. É o que a gente Aí, não, chama aqui. beleza. Me só esclarece. E o final do projeto? Só me esclarece o final do projeto. O final do Aí, projeto. aí, aí vocês estariam na borda, é isso? Na Isso, fase final. isso. Na fase 3. Desculpa, Emildo, mas sim, o final do projeto ainda está em estudo. Desculpa, Carlos, né? Acho que não vem ao momento de ser discutido, tá? Acho que assim, aqui nós estamos focados nessa fase, que são 3 módulos, né? Que é a qualidade dos dados, o segundo, que PCM. PCM, né? Extensão PCM, e a terceira no MISP. Um novo, assim, realmente, ali do início, a gente tem aí estudamos algumas possibilidades de avançar. Não temos nada disso aprovado, não temos nada disso viabilizado, não temos nada disso acordado, por hora. Então, acho que sim, até para a gente não confundir aqui, tá? Este momento,
vou pedir a gentileza que a gente fique aqui somente nesses 3 módulos, no que está sendo entregue agora. Fechou. Era só essas dúvidas. Obrigado, Maurício. Tá Imagina. bom. Mais alguém, pessoal? Queira colocar dúvida? Murilo? Erenildo, bom dia. Bom Eu queria dia. tirar uma dúvida se esse processo ele vai ser assíncrono ou ele vai ser síncrono. Por exemplo, quando eu tiver uma requisição na É assíncrono. transmissora, É tudo assíncrono. tudo assíncrono. Então, Ah, essa validação que ele tem, por exemplo, é, se eu mandar a criação de consentimento com payload errado, então, é, por isso, desculpa, por isso que tem um barramento dentro do componente, que à medida que vai enfileirando essas aquisições, existe um outro componente, que é o que o Carvalho mostrou que são 3 repositórios. Um é o validador, né, que justamente faz essa validação de forma assíncrona. O outro é o anonimizador, né, que vai anonimizar. Então, te respondendo, tanto a anonimização, tanto a validação, ela é assíncrona. Só vem para o nosso lado depois que passar por esses 2 componentes, tá? Então, é tudo assim. A ideia é que entre a sua transmissão que você já faz hoje, né, chamando tanto eu sendo transmissor e o receptor, aí depende do papel que eu estou tendo a responsabilidade no momento, para aquelas que têm os 2 papéis, né, isso vai continuar análogo, não vai interferir, isso é síncrono para vocês, mas desde o momento que vocês começam a jogar essas requisições para dentro do componente, né, que está na infraestrutura de vocês, ele vai ser enfileirado e aí depende do recurso computacional e tal, de escalonar, autodisponibilidade, ele consegue ali paralelizar e consegue fazer tudo de forma assíncrona, né, e depois manda para o nosso lado. entendi. O validador é esse que faz a validação ali da estrutura hoje, né, de todas as certificações que vocês passam lá pela FAP, né? Então, é uma revalidação, né, dessas APIs. E o anonimizador, está aqui na documentação, é o componente responsável por fazer, ou melhor, deixar fazer a anonimização de quais campos deverão ser anonimizados, né? E fazer a exposição de quais campos deverão ser expostos, né? Ou seja, trazidos para dentro da estrutura do OpenSUSE sem estar anonimizados. E o que não tiver nesses 2 conjuntos, o Murilo, vai ser descartado, né? Então, eu tenho o conjunto de dados que vão ser anonimizados e o conjunto de dados que eu posso trazer. Vou dar um exemplo de dados que eu posso trazer. CEP. Eu quero depois criar uma métrica ali quero fazer no Rio de Janeiro quantos seguros de auto está tendo por bairro, por exemplo, né? Então, o CEP é uma métrica que a gente consegue, um dado que a gente consegue trazer, que não caracteriza ali num usuário específico, né? Mas me dá a possibilidade de fazer alguns insights com ele no futuro. Estou te dando só um exemplo. Então, esse processamento, tanto da validação, tanto da anonimização, eles são feitos de forma assíncrona, tá? Entendi. Não tem impacto no fluxo, então. Então, por Não, exemplo, não, nem pode se eu ter. tiver... Até mesmo no fluxo principal, a ideia é que ele siga, né? Vocês vão mandar para a origem, que vocês estão mandando, no caso da receptora, tá fazendo pegando uma transmissão, né? E a ideia é que essa comunicação, nesse momento dessa comunicação, é feito um fork ali e mande para dentro do componente. E aí, a partir dali, ele faz todas essas regras de negócio, e à medida que for validando, coloca em uma outra fila lá que já está pronto, e aí sai para o nosso lado. Tá? Entendi. Então, Não, se em vocês algum não vão. Eu momento... entendi o que você falou. Você não Aham. vai esperar a gente fazer isso tudo para mandar para o seu destino. Não, não. Perfeito. Vocês só Essa vão nunca foi a coletar ideia as desde o métricas início, ali. tá? Tá. E, por exemplo, no caso, quando eu assumo o papel de transmissora, por exemplo, de automóvel aí, para disponibilizar os dados para outras casas, e por algum motivo eu tiver um campo ausente ali, sei lá, por exemplo, o número da apólice, por algum motivo eu não estou passando aquele número de apólice, eu vou devolver para a receptora esse payload sem o número da apólice, que seria um campo obrigatório ali, e o MOP faria a intercepção desse cara
Não, Em algum aí, lugar eu conseguiria ver que teve esse problema, que essa isso, casa está com esse problema específico. isso. Aí você vai mandar para a gente vai detectar, vamos criar ali uma seção de erros, né? No caso, assim, tá faltando um campo. Beleza, isso vem para a gente. Aí depois a gente vai ter um painel aqui que vai metrificar todos esses erros, e aí no futuro a gente vai comunicar, por exemplo, você é de qual casa? Sobre o Desculpa, grupo HDI. HDI, por exemplo, a HDI está mandando muito consentimento sem nenhum campo. Vocês vão ser informando, tá tendo tantas chamadas de vocês aqui e que está faltando tal informação. A gente no futuro vai notificar vocês, entendeu? A ideia é Legal. essa, tá? Você criar esses sinais, esses indicadores que a gente consiga detectar do nosso lado que está ocorrendo, se as transações estão ocorrendo com dificuldade ou com problemas e conseguir acioná-los vocês via automação. Provavelmente a gente vai fazer uma automação ali que vai mandar para vocês automaticamente quais são os erros, tá? Perfeito. Tá respondido. Mas a Obrigado. ideia é essa mesmo, Rodrigo. A gente fazer... E em momento nenhum a gente vai blocar a requisição de vocês, né? E também em momento nenhum, quando tiver erro, a gente não vai deixar de receber. A ideia passa tudo. Estando tudo ok ou estando com erro, a gente vai receber, tá? E quando tem erro, tem uma seção ali dentro do payload, a gente cria uma seção de erro, né? Que tem na documentação que a gente descreve qual o erro que não foi atendido baseado na especificação das APIs. Acho que o Rodrigo, Rodrigo é. baixou a mão. Bom dia. Bom dia, Oi. bom dia. Bom dia, Erenildo. Aí Bom eu dia. coloquei até aqui no chat, né? Estava aguardando, né? Chegando a sessão de perguntas, eu já adiantei aqui no chat. Eu fiquei com algumas dúvidas, tá? Uhum. Mas foi bem pontuado aí pelo pessoal que começou algumas coisas. O primeiro, eu perguntei o seguinte: o MOP irá fazer tanto o papel do PCM transacional quanto o funil? Sim, sim. E. A ideia, Rodrigo, é que qualquer API que esteja, Uhum. qualquer API, desculpa, qualquer transação que esteja dentro do escopo ali das APIs, a fase 2 e fase 3, tanto eu no papel de transmissor, tanto no papel de receptor, né, as casas vão ter os MOPs instalados dentro de casa. Então, imagina que está tendo Uhum. uma comunicação, eu recebi uma solicitação de uma resposta, para ser uma transmissora. Então, quando eu responder, tem que passar pelo MOP. Imagina uma solução que eu estou dando um GET, né? Vamos falar aqui. Estou dando um GET para alguém me responder. Esse GET também tem que passar pelo MOP, entendeu? Perfeito. E aí, Com no os parâmetros ali caso. que você tá Uhum. passando, porque que a outra casa vai receber para gerar a resposta, te mandar o payload como resposta. Aí imagina que eu tô get barra consentimento barra, sei lá, XPTO, né? Então, me dá o consentimento desse cliente aqui, por exemplo, né? Então, o get também, a solicitação também tem que passar pelo componente. Tá. E aí, como que ele identificaria o server org e no Carvalho, mostra aí header? o header, por favor. A gente tem ali dois campos ali, ó, que é o Hum. destination. Fala aí, Carvalho, explica melhor os campos ali, ó. É o origin destino? Isso. Tá, mas aí a gente passaria o quê? Passaria o server É, org ID, o client org ID? É isso? a gente, assim, vocês Porque tá no podem string, passar. né? Tipo, Hã? como que vocês vão identificar isso? Tem um campo dentro da API que é o. Não tô lembrado agora, cara. É o name, client name, né? Mas pode ser qualquer campo que identifique o usuário. Pode ser, por exemplo, pode ser o CNPJ criptografado, por exemplo. Então, para a gente não precisa saber, assim, a gente não pode identificar, na verdade, né? É um requisito. A gente não pode identificar as casas. Não, mas não é Né? o cliente CPF CNPJ. Estou falando porque para você fazer funil, porque eu Hum, como transmissora, por exemplo, né? Eu vou reportar, né? Como transmissora. Como que uhum. você vai saber que eu não consegui identificar nos headers ali exatamente qual que é o campo, né? Eu como receptora, eu vou enviar para você, você vai saber de alguma forma.
né? Hum. Nem que seja pelo certificado, ou aí não sei se seria esse user ID, né? Que você vai identificar que eu estou, por exemplo, aqui do Santander, da Zurich Santander, por exemplo, né? Como participante. E como que eu vou saber, por exemplo, na hora que eu receber uma requisição, por exemplo, de criar consentimento, eu vou reportar como transmissora. Como que você vai fazer para identificar que veio, por exemplo, da HDI essa chamada? Não, porque aí do lado dele lá, ele já mandou para mim a requisição que chegou para você, dizendo que ele te mandou um parâmetro e você tem que responder para ele. É porque você está pensando dos dois lados, né? Quando chegar uma requisição para você, você tem que processar o que você está fazendo e devolver, como transmissora. Ele, como receptor, ele já passou pelo MOP. Tá, mas como que você vai identificar? Aí eu preciso entender exatamente o que eu não entendi pelos Ô, velhos. Como que eu vou identificar quem é o ô, transmissor e quem que a você ori... tá me chamando? Eu vou É a receber origem. vários, vou receber várias. É o ô, ô, destination. é isso, a origem é você e destino, vamos dizer que sou eu que estou aqui do outro lado. E Isso, e aí a vice-versa. gente passaria o quê? O server org ID. Essa, Desculpa, o client org ID. a gente precisa do identificador. Qual que é o nome que você tramita lá de identificação? Vamos Pode ser supor. o OrgID mesmo, mas pode convencionar aqui que pode ser o OrgID. Tem que ser algo identificável dentro da sua instituição como origem. Hoje o PCM, né, ele identifica pelo client org ID, server org ID e vice-versa, né? Uhum, O ASID dos dois, né? uhum. E aí você estou convencionando que o Orange, no caso, eu como transmissor, né? Seria Isso. isso, né? Eu como transmissor, pensando que eu sou transmissor aqui, né? O meu Orange vai ser, por exemplo, o meu server org ID, né? Que vai ser lá o da organização minha aqui, cadastrado no diretório. E o Uhum. destination É quem, seria. ah, é quem que você está interagindo, né? Vamos dizer. Aí você sabe quem você está interagindo, que o destino é aqui onde você está mandando para a E instituição. aí, por exemplo, se fosse, por exemplo, a HDI, eu colocaria o server org ID da HDI. Exato. Desculpa, o client org ID da HDI, né? Que é Ex- o ID da HDI, por exemplo. Só, exato. Né? só E uma, no caso, se for a HDI fazendo, ela continua, aí o origin é dela e o destination eu aqui como Zurich, certo? Isso. Exato. E esse user aqui ele é mais para Hum. identificação da sua aplicação aqui, né? Em nível de aplicação, aqui é em nível de participante. É de uma da transmissora e receptora, enfim. É origem e destino, né, da informação. E esse user ID é mais da aplicação em si, para a gente identificar ali qual que é a aplicação que está transmitindo ou recebendo dado. só uma recomendação Hum, aqui, Lucão e Irenildo, quando for olhar esse ponto, assegurar, acho que é importante, não pode ser o client org ID, tem que ser o software statement associado a um org ID, porque uma mesma organização ela pode ter diferentes clients, né? Então, para ficar 100% bom ponto, compliance, Lucas. para ficar Tá, Bom 100% ponto. compliance, tem que ser tá, o SSID, tá? E esse tá, SSID ele vai, de fato, vai estar associado a um client org ID. tá Só bom. que só pelo org ID eu posso cair numa duplicidade não, numa ambiguidade ali. Tá. Ô, É Lucas, um bom ponto. Você pode ter mais de uma marca, né, associada àquela boa, organização. Faz Isso sentido, aí. boa. Lucas. A gente vai, então, Lucas, eu vou marcar um papo com você, a gente troca uma ideia para ver esse campo, e a gente atualiza a documentação, ô, Rodrigo, e bota Boa, especificamente qual é o campo que a gente vai querer que receber nesse campo aí, nessas excelente, informações aí, tá bom? Só vou validar com o excelente. Lucas mesmo qual vai ser a informação que garante essa unicidade aí, né? Para a gente não ter problema Uhum. depois de gerar as métricas. Boa, 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 Lucas. E aí, esse user ID, que é o usuário do sistema que está fazendo a requisição, seria, que você estava pensando, seria o quê? Não, esse cara aqui, vamos dizer, é livre. Você vai cadastrar a aplicação. Aqui é mais para a gente saber qual aplicação. Igual você deu o exemplo aí, se você tiver duas instâncias aí dentro da mesma instituição, você tem elas com nomes diferentes. Para a gente identificar aqui de onde que está vindo as informações. É um controle interno aqui. A gente tem essa informação, né? Vai receber, mas é mais ali para você pôr o nome do seu usuário, da sua aplicação. Tá, mas aí no caso seria um nome que vai ter por exemplo, no diretório de participantes, vai ter um campo que a gente vai ter que cadastrar, e aí a gente faz a ligação com aí, você consegue pegar um com o outro, é isso? Exatamente. Tá, e Ele, aí já tem o planejamento de ter esse ajuste aí, ô Lucas?
A gente vai fazer junto com esse outro aí, esses outros dois aqui. A gente já vai. Eu vou colocar aqui na documentação um exemplo Ah, boa. Uhum. mais prático aqui de como a gente vai identificar aqui cada usuário. Não, legal. É, então, agora eu já entendi, vocês vão fazer a definição, né? Que legal, né? E aí eu tenho mais uma dúvida, né? Eu acho que para essa parte, acho que deu direcionamento aí interno, né? E como que a gente vai fazer o monitoramento dessa ferramenta, o Elenildo? Eu entendi que tem o log, né? Que a gente vai ter acesso, mas aí, como que a gente vai ver, por exemplo, hoje no PCM a gente tem o report accepted, né? Que é quando a gente envia para o PCM. Como que vocês estão planejando esse monitoramento aí? Por exemplo, se der algum erro, porque já aconteceu, por exemplo, da API lá do servidor ficar fora, como que vocês estão pensando nisso? Provavelmente você vai ter uma coisa de retry, mas como que a gente identificaria para a gente, olha, putz, está fora alguma coisa do mop server, por exemplo, né, que pode acontecer mesmo, né? E como que a gente É, monitoraria isso pela ferramenta? bom, são dois momentos de monitoramento aqui. Uhum, Um é a questão das casas, né? Como está num ambiente containerizado aí que tem que ter, né? Acho que é o requisito mínimo que a gente exigiu, ter algum gerenciador de container. Então, o ciclo de vida ali, as comunicações, a princípio, né, do MOP Client, é de responsabilidade das casas plugar ali as suas ferramentas de monitoramento, né? A gente tem um backlog aqui de colher algumas métricas de monitoramento enviando aqui para a gente, né? Essa, fa- essa, essa fase, Rodrigo, a gente está com o nosso backlog aqui para poder fazer logo depois que a gente avançar nessas fases aqui de fase A, B e C, a gente vai plugar, né, vai botar um agente do lado de vocês para poder mandar para a gente e também a gente ficar um pooling do nosso lado dizendo que o nosso serviço tá ativo ou não, até mesmo para a gente ser notificado, né, botar no nosso lado, tá na E3. uhum, Então, a ideia é que pelo lado de vocês, do mapa de vocês vão fazer um monitoramento, né? Do nosso lado, a gente tem aqui nossas ferramentas, né? E a gente vai disponibilizar para vocês o quanto antes. Não, eu não sei dizer ainda qual vai ser o meio, né, de comunicar, porque não paramos para executar isso ainda, mas já foi pensado toda essa questão de monitoramento, né? A uhum, princípio, nós vamos usar as ferramentas que o próprio OpenStreetMap já usa por padrão, né? Agora, como que vai ser esses alertas e não consigo agora te falar, mas sei que é o número um aqui do nosso backlog é colocar essa questão da observabilidade aqui para 100% para estar atuando dentro do monitoramento. Eu acredito que ali logo depois da primeira fase de produção ali, com mais um mês ali de trabalho, a gente já consiga ter esses monitoramentos tanto do nosso lado, tanto do lado do agente do cliente que a gente quer ter. Porque a gente quer botar um agente lá para colher algumas métricas também e também botar ali um mecanismo para certificar que o nosso lado esteja sempre. A ideia é que não é esperar que vocês notifiquem a nossa API está fora, né? Nosso lado uhum. está fora. É a gente sermos inteligentes para identificar que quando a gente for notificado, receber algum alerta que a nossa API está fora, a gente intervir o quanto antes, tá? E aí hoje a gente só tem, no caso, o log mesmo que Só está log. que tá reportando. E Isso, aí a gente teria que pegar esse log desse serviço e ficar isso, monitorando esse log aí, certo? exato. Entendi, aí tira os insights nesse primeiro momento, né? Isso, nesse primeiro E momento, Rodrigo. esse monitoramento desse agente, ele seria ele que enviaria, por exemplo, vamos supor que a plataforma, no caso o software, né, ele chegou no limite de memória ou identificou que está fora, ele mandaria para uma outra endpoint, né, avisando para vocês, certo? Isso. Um health ali Tá, para não é dizendo vindo para cá. dizendo a Aham, saúde do ambiente, entendeu? aham, entendi. A Não, ideia é ter beleza. um barra health ali Uhum, da, dentro da, dentro do MOP, né, do cliente, para a gente fazer ali, aí a gente coloca todas as métricas, tracing também, que a gente quer colocar também para poder ver a comunicação dos componentes. A gente tem também, você tem uma pergunta aqui, mas já vou adiantar, uma questão que a gente colocou também, que ainda não deu tempo pela capacidade do projeto, né, visto que a gente saiu do uhum, zero, é implementar uma DLQ nesse, nesse, nesse barramento que vai ficar do lado de vocês, né?
E aí tem toda uma questão de expurgo ali, de filas mortas, em que vocês vão conseguir acessar para mandar reprocessar e tal. Tem um trabalho ainda para ser feito. Mas a ideia é, assim, que o ambiente já nasce, um ambiente produtivo, né? Nasce ali com 3 instâncias, né? Tendo uma alta disponibilidade, mas a gente sabe que, porventura, pode ocorrer falhas da comunicação e a gente precisa minimizar esses erros. E minimizando esses erros é colocando uma fila ali para pegar as mensagens que não foram de fato processadas. E assim, a ideia é que não é que vocês reprocessem na mão, a ideia é que a gente consiga identificar que existe mensagem na fila mortas, né? E a gente consiga automaticamente reprocessá-las, né? Sem precisar ter uma intervenção de vocês. Não vou garantir que logo de cara vai ser automático, mas pelo menos a fila dele que a gente quer colocar, e aí qualquer coisa a gente vai para acessar a fila, mandar reprocessar, a gente cria tudo passo a passo nesse primeiro momento. Mas o final, o objetivo é que tenha um agente que fique monitorando essa fila, caiu alguma mensagem morta ali, ele consiga voltar essa mensagem para ser reprocessada, sem intervenção, tá? De vocês. Acho que com isso, acho que eu respondi uma pergunta que tinha aqui no chat. Isso também está em backlog, né? Isso também, essa parte tá no nosso backlog prioritário. Tá? São 2 coisas que a gente tem que fazer. 3 coisas, né? De infraestrutura é botar o MISP, que o Maurício falou aí, que é a questão da segurança. Isso é infraestrutura, pura infraestrutura, porque é um componente que já existe no mercado, a gente tem que fazer a configuração e instalação. Questão do monitoramento, né? Temos que dar mais ênfase à questão do monitoramento e a questão essa do DLK do lado do cliente. E, paralelo a isso, a gente vai trabalhando com o time da PCM ali, né, para pegar essas informações que já estão chegando e ver ali o que já podem ser feito de gerar informações baseadas nesses dados. Porque, por enquanto, né, o MOP e o PCM vão andar paralelo até a gente ver que a gente tem as informações o suficiente e a PCM se adequa ali às APIs para poder consumir os dados ali que estão sendo gerados pelo MOP. E no futuro a ideia é que vocês passem a não utilizar a PCM para transmitir as informações que geram as métricas necessárias aqui para o OpenShoes, tá? Legal. E deu para entender, estou anotando aqui, tá? Uma dúvida também, uma outra dúvida que seria, desculpa, tem muita coisa, tá, que eu estava Não, para vocês, tranquilo. mas eu acho que a Não. intenção é essa da agenda, né? Não, depois a gente marca outra, Nesse cara. primeiro momento, e obviamente mais para frente, né? E depois que estiver em produção, como é que vai ser o suporte dessa ferramenta? A gente vai abrir um ticket no Service Desk, Sim, vai pensar em inclusive, alguma coisa? inclusive nessa semana que a gente estava aí, a gente teve um cliente, né, na verdade um fornecedor de um cliente que já abriu o ticket pedindo dúvidas, a gente respondeu, tranquilo. Vai ser via ServiceNow mesmo, Service Desk, que a gente vai estar respondendo. E aí, agora, por exemplo, agora a gente abre para o time também começar a dar esse suporte, né, já que desde o momento que já passam a ter usuários, né? Então a gente reserva ali um tempo ali. O SLA acho que é 48 horas, né, o Lucas? Nosso SLA mínimo aqui que a gente tem para responder, né? 48 horas, né? É lógico, pessoal, depende do volume, né? Então a gente tem recurso limitado, mas a gente vai tentar. Eu mesmo respondo aqui, eu que respondi esses 2 últimos, para tentar desafogar aqui o time também, desenvolvimento, mas assim, a gente vai fazer um esforço o quanto antes aí para poder tentar responder vocês, né? Até mesmo para tentar nesse início, né, entender o que está acontecendo, né, ler as mensagens ali com calma para ver se de fato precisa de algum ajuste, né, do nosso lado, né, se tá moroso ali do lado de vocês, para tentar identificar o que a gente pode facilitar. A ideia nesse primeiro momento é a gente acompanhar ali junto ali com você, bem junto mesmo. A gente Então, deve nessa criar, tá, fase. pessoal? Deve Beleza. criar a categoria específica, tá, no Service Desk ali, para classificação correta, tá, pessoal? E a ideia é, né, tentar ser o mais tempestivo aqui possível no atendimento e também vai ser faseado, né? Então a gente está nessa fase A aqui, né, sem ser nem ambiente de sandbox, uma coisa mais livre, e né, aí em sandbox ali
já, já deve estar com as tratativas ali todas bem estabelecidas, formalizadas para vocês, né? E aí os SLAs padrão, um padrão ali que a gente tem de incidente, né? Baseado na urgência, vai ter um SLA, mas a gente vai saber também que é, né, que é um projeto e vai estar sujeito, né, a muitas dúvidas né, ficar meio que como se fosse um hypercare, uma operação assistida ali com maior dedicação da equipe, tá? Uhum. Como o Fechou, Erenildo Lu. colocou aí. Uhum. Eu acho que as que eu tinha são essas, tá? Senão eu vou tomar o tempo todo de todo mundo aí. Não, fica à Obrigadão, pessoal. vontade. Fica à vontade. E qualquer coisa, Rodrigo, tiver alguma dúvida nesse período aí, pode abrir lá um chamado lá que a gente responde, cara. Fechou, então. Obrigado, Erenil. A gente tá atento ali agora a gente já começa a ficar atento ali aos chamados, tá? Rafael, por favor. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, Leandro. Bom Bom dia. dia, bom dia. Santander também. Eu tenho uma dúvida, acho que a primeira foi respondida relacionada a suporte, né? Vai ser via Service Desk. A Sim. gente vão existir ainda reuniões, algo do tipo, acompanhamento para tirar dúvidas. E a segunda dúvida é relacionada a prazos, né? A gente viu ali que final de fevereiro vai ser ali a final da fase C, né? Que é a implementação em produção. Eu queria saber se existe uma obrigatoriedade de estar 100% aderente, dado que a gente vai ter ali 2 meses, um mês para implementação e 2 meses para implantação, se existe a obrigatoriedade de estar 100% aderente, ou vai ser tolerável, tipo, ajustes, correção, algo do tipo, devido à convivência com o PCM. Então, Tá. vai ser tolerado isso. Duas Se dúvidas. você olhar no calendário aí, ô, Rodrigo, assim, tem a operação assistida aí, tá? Que provavelmente a gente deve ficar com o mês de março aí, dando essa operação, mês de março e todos os meses que precisarem, mas mais enfoque no mês de março, né? Que a gente acredita que, que esse mês de março vai ser onde vocês vão mais demandar ali de dúvida de instalação vencida, de dúvida de instalação, de dúvida da operação vencida esse tempo aí de fevereiro de implantação, né? Uma vez que vocês Show de bola. implantarem, vocês vão, agora vamos começar a receber lá de vocês vão nos avisar, pessoal, a gente vai começar a fazer alguns ensaios aqui. É bom que vocês nos avisem, porque a gente vai ter um ambiente monitorado, vamos estar recebendo as informações, mas até mesmo para a gente, mandei lá, o Santander mandou, sei lá, 100 requisições aí de consentimento. Poxa, aí manda um dia. A gente pega, avalia, vê se está tudo ok e tal, dá um reporte para vocês. Então, acredito que esse mês de março ali ainda a gente esteja tramitando nessa questão de configuração, instalação e acompanhamento para vocês, né? Com mais enfoque. E março e abril ali, né, a gente vai estar fazendo a questão da certificação das APIs, né? Mas também dando suporte de vocês da operação assistida. Então, assim, o ideal é que a gente também cumpra esses prazos, mas a gente sabe como é que é a rotina de todos nós, né? Então, a gente também está correndo do nosso lado para cumprir esses prazos, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir. E aí, o mês de março seria basicamente a gente estar apto para receber as Acompanhar. informações de vocês e acompanhar, tá? Perfeito, perfeito. Acho que as dúvidas mais técnicas aqui vão aparecendo ali durante a implementação em janeiro ali. E a gente vai fazendo contato via ticket ou Sim, sim. caso tenha agendas, a gente vai Aham. conversando. Fechou. Beleza. Eram essas dúvidas. Tá Obrigado. bom, nada. Alex, por favor. Bom dia, pessoal. É mais aqui para esclarecimento mesmo e deixar bem claro ali o contrato de recepção ali do MOP Client com relação ao body que a gente vai enviar para o MOP Client quando eu estou no papel de transmissor ou receptor, né? Ali, quando eu estou no papel de transmissor, a gente vai enviar o request body e quando eu estou no receptor, o response body, a gente deixar Isso.
Exato. Claro, Isso. boa. E aí, esses pontos também que o colega ali falou anteriormente, né, do Origin e Destination, faz sentido, então, a gente ter esse Application Mode, visto que todos esses aí são requeridos? O campo, sim, porque a gente precisa, na verdade, assim, dá para a gente saber qual é o rolo que da requisição que está chegando, mas essa informação aqui, para a gente, facilita bastante para gerar métricas sem precisar ver contexto das APIs, né? Então, é mais uma questão de ter uma informação que no futuro a gente possa utilizar para poder fazer os nossos insights do nosso lado, tá? Entendi o seu lado, já que tanto pelo contexto da API ali, né, pela URL, eu sei se eu estou transmitindo, estou recebendo. Mas eu acho que é uma informação para a gente, do negócio aqui no futuro, é importante ter essa informação, o Alex. Certo. É uma string, é um, Sim, é uma e string. essa definição ali do origin e do destination, eu não entendi se Não, vocês então, vão definir isso já em documentação isso. Gerou para uma dúvida aqui ficar claro. gerou uma dúvida aqui de qual campo foi ser colocado, né? Aí eu vou conversar com o Lucas Farias aqui para a gente ver o campo de fato que garante que eu tenha os dados de forma únicos aqui. Ele já falou que não dá para ser o ORG porque uma participante pode ter mais de um serviço ali rodando. Então, a gente precisa definir bem esse campo e a gente vai atualizar a documentação para esse origin, tem que usar esse campo específico. Aí, de fato, a gente vai especificar qual é o campo que vocês terão que utilizar, né? Porque fora disso, a gente pode ter inconsistência desses dados aqui e não gerar uma métrica que a gente está objetivando. Beleza. E uma outra pergunta aqui. A intenção é as casas ter o MOP Client instalado dentro da infra de cada um e enxergar isso como uma caixa preta, ou a gente dá para customizar isso, ou vai depender do Não, throughput de atendimento de vocês? não. Desde o início é um requisito lá na documentação inicial, Alex. Vocês podem baixar o código-fonte, mas não pode sofrer nenhuma alteração, tá? Vocês não vão conseguir. Essa questão da certificação que a gente está fazendo, que é justamente para isso. A gente tem que garantir que o que vocês estão instalando está em conformidade com o que a gente está entregando para vocês. Então, Tá, qualquer alteração fora disso, a gente não passa a não receber mais, depois que a gente vai implantar essa questão da certificação. E, de fato, não é possível fazer customização nenhuma, tá? No entendi. Então a componente. gente enxerga isso como uma caixa preta, instala lá e Exato. entrega. Então o meu ponto de entrega ali vai ser esse endpoint aí para o Mob Gateway, certo? Basicamente é a única API que vocês vão tá fazendo uso, Tá. tá? Então, os mecanismos que a casa vai ter que implementar vai ser, por exemplo, essa disponibilidade ali do Mop Gateway, colocando algum componente ali de resiliência para retry e posterior falhas, né? Isso, Que exato. aconteça. Isso. Nessa entrega, a gente recebe ali só um 200 e um message, né? Nessa Não sei entrega, se esse é o ponto que vocês falaram ali. nessa entrega, vocês fazendo um teste local, né? Aí, desde o momento que a gente liberar o ambiente sandbox, aí vocês vão conseguir fazer a comunicação ponta a ponta, e aí vocês vão receber o nosso retorno aqui dizendo que foi processado com sucesso, tá? Peraí, é porque eu subi esse Mob Gateway local e fiz essa Conseguiu? request aí que tem de exemplo, né? Aí, então, E aí o que que eu recebi nesse post que eu fiz? Um 200 com um message de aceito com sucesso lá, sabe? é isso. Show de Então bola. isso ele recebeu, colocou dentro da fila e isso vai ser processado depois lá para entregar para o Mop Server, certo? Exato, exato. E Cara, nesse envio do Mop Client para o Mop Server, a gente vai ter algum feedback aqui
por exemplo, até para a gente guardar internamente para ter uma auditoria em posteriores validações de vocês? Ô, Alex, sim, vai ser agora no próximo lançamento, quando eu falei na sexta, na hora que você mandar, a gente vai ter a gente tem um campo chamado, só adiantando, né, que aí só responder sim. A gente vai ter um campo aqui que a gente montou aqui, que é um Correlation ID, gerado na entrada e quando você postar, você já vai receber ele. Boa, Aí, isso aí, você, mesmo. co- aí ele percorre toda a aplicação até chegar no servidor. Uhum. Então, se você ter de posse desse cara aí, a gente consegue rastrear se ela passou no Validator, no Anonymization, chegou no server e tá lá no arquivo. Isso vai entrar agora ou tá em backlog para posterior? Tá em backlog, mas o backlog ele já vai ser finalizado. Provavelmente para Aham, semana que vem ele já está disponível. beleza. Ele E implementou isso aí, ontem, o Alex. Que a gente tá numa sprint aqui, ela só finaliza na sexta. Então, sexta a gente publica tudo É, depois de dar done, de dar aceito, testado ali com QA. Aí ele dá OK e a gente publica. é, Porque se a gente publicar sem um aceite lá, pode ter algum bug, alguma coisa e gera mais discussões aí. Então, acaba que esse aí era só no ambiente ali de desenvolvimento, a gente tinha só essa mensagem. Mas aí agora eu tenho um Correlation ID, eu tenho algumas informações ali que ajuda, como timestamp, o modo que você transmitiu, como que é o ambiente, tudo isso uhum. aí a gente tem uma mensagem ali de disposta mais completa. é, É, é só para a gente ter, conforme IPCM faz, né? Lá tem até um report ID que a gente guarda esse cara, né? esse Com cara, aquela, eu entreguei com sucesso, né? isso, É esse cara só. aqui ele tem um correlation, ele chama de correlation ID. Aí ele já é gerado aqui, você já tem acesso a ele e a mensagem já carrega ele no payload aí, todo o ciclo de vida dela. Ó, beleza. E única, né? Ela é única, então eu consigo identificar facilmente ali uma requisição. Uma ratificação aqui, pessoal. Já tem as filas, está no Service Desk do MOP, então vocês já podem estar utilizando, viu? Na verdade, a gente já criou um tempinho, tá? Na hora que a gente perguntou que eu fiquei na dúvida, mas eu confirmei que já existem as filas para incidente, solicitação de melhoria, tá? Todas as filas padrão que a gente tem para as demais soluções aqui. Beleza. Ok, obrigado aí. Edenildo, rapidinho, só uma dúvida, porque me apontou aqui, para fevereiro, final de fevereiro, é somente o endpoint de consentimentos ou vai ter todos os endpoints envolvidos? É, vocês podem mandar qualquer endpoint, né? Uhum. Mas a gente gostaria de estar recebendo com mais volumes aqui o de consentimento, visto que a gente tem uma métrica para cumprir aí, que é fazer a metrificação dos consentimentos únicos. Então, nesse primeiro momento, pode ser só o de consentimento, tá? Mas, de novo, tá liberado para vocês mandarem qualquer API. Mas se puderem enfatizar ali, mandar mais carga do consentimento para a gente ter até mesmo gerar essa métrica no futuro, é melhor. Bom, Aí seria bom a gente ter esse apontamento, né? Já, por exemplo, num boletim, alguma coisa assim, sobre o MOP, né, ou na documentação, quais são os endpoints que tem que estar priorizados, né, para fevereiro. Por exemplo, você vai ter um cronograma também de entrega dos próximos endpoints, fase 2, fase 3 e por aí vai, tá? E aí eu só fiquei E aí, por exemplo, quando você falou da certificação agora, isso vocês vão desenvolver ainda a certificação e a gente entraria aí com essa certificação antes de fevereiro, depois de fevereiro, como está planejado? não, tá aqui no nosso. Se você olhar o cronograma ali, tá Hum, na operação assistida e certificação. Então assim, então, a março. gente, a gente vai dar o enfoque ali no meio de março, que eu falei com você, para dedicar a operação assistida. Normalizou a operação assistida, a gente vai. Paralelo a isso, algumas pessoas já vão estar trabalhando nessa questão da certificação, mas o foco mesmo na certificação deve ficar entre abril e maio, tá? Ah, tá. Então a gente entra, né, com os dados produtivos
já no final de fevereiro, né? Março, praticamente, quase março, né? Isso, No mês isso, de março. E aí vai ter essa parte que você citou de validação, tirar dúvida das casas, como é que está Isso, indo, vocês vão isso. validar toda a parte de produtiva de consentimentos que vai estar mandando, né? E aí a gente entra com a certificar em abril, maio, né? Isso. E focar, igual você citou, prioritariamente em consentimentos, mas ele está preparado, então, prioritariamente para consentimentos para março, né? E depois os demais endpoints a partir do. Depois ele já vai pode receber, né? Uhum. A partir de março também ele pode receber os demais. Mas a gente precisa priorizar os sentimentos que você está pedindo, certo? Isso. Legal. Fechou. Obrigado. Nada. Alex, a gente respondeu suas dúvidas aqui do que você tinha colocado no chat? Respondeu Sim, sim. né? Era essa do request Beleza. response. Aí o Luiz perguntou aqui das fases A, B e C. A gente respondeu aqui também, Luiz, foi já, né, 11h30 que você mandou essa, e o do Thiago também, né, também o Irenildo esclareceu aqui, caso de envio, falha no envio. Beleza, pessoal. É isso, turma. A gente vai colocar no YouTube, né, disponibilizar aqui a gravação dessa reunião de dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida adicional depois, pode estar mandando por e-mail ou pelo Service Desk para a gente. E aí, pessoal, né, a gente é uma iniciativa, né, relativamente complexa aí, a gente sabe, por isso que a gente está fazendo esse reforço, e o GT de Tecnologia está acompanhando, então todos os feedbacks aí que, né, as participantes, fornecedores aí tiverem, podem estar repassando para a gente estar compartilhando com o GT. A gente está no período de recesso agora, a gente vai retomar dia 13 de janeiro, mas é uma iniciativa super crítica, né, que está sendo acompanhada de perto. Então, todos os feedbacks e pontos aí levantados a gente vai estar levando para discussão e, né, tentar endereçar da melhor forma possível, né, além tudo que fugir da alçada aqui da equipe de projeto e da estrutura, tá? Time, a gente vai continuar de plantão aqui, tá? Pessoal, nesse fim de ano, então, qualquer dúvida, a gente não vai parar, tá? Só o GT que não vai estar tendo as reuniões, mas o suporte aqui segue normal, né? Exceto nos feriados. Beleza? Incluindo eu e o Maurício aí, né? E o Brenildo, Lucas também, time de projeto. Se não tiver nenhuma dúvida adicional, pessoal, a gente encerra aqui por hoje, agradecendo aí a participação, né, as dúvidas, acho que está sendo legal aí essas agendas, né? E a gente encerra e deseja aí excelente fim de ano aí para vocês. A gente fica à disposição, mantém contato, beleza? Valeu, pessoal. Boas festas. Valeu, Boa tarde, pessoal. Atenção Boa pra tarde, bom vocês. final de ano a todos Obrigada, aí. pessoal. Tchau, Boas tchau. festas.